A Bíblia foi escrita para nós, mas nós não somos sua audiência primeira, ou seja, nós não somos os seus primeiros leitores. Essa é uma das teses a partir da qual John Walton, o autor de O Mundo Perdido de Adão e Eva, trabalha em seu livro, né, que ele fala isso, né? Gênesis é um documento antigo e a forma de pensar daqueles povos que receberam inicialmente a Bíblia podia ser muito diferente do jeito que nós pensamos hoje. Às vezes nós queremos procurar respostas para temas científicos na Bíblia, como evolução, expansão do universo, sendo que aqueles que receberam a Bíblia nem imaginavam tais temas, tais discussões. E nós queremos, como cristãos, fazer uma leitura fiel da Bíblia, uma leitura que realmente seja uma interpretação correta e que sem distorções, que não haja distorções. Só que a forma de pensar, a cosmovisão daqueles povos que receberam a Bíblia era muito diferente da nossa. Então, é muito fácil a gente tentar querer ser neutro. Ah, eu vou ler aqui o texto de modo neutro, não vou jogar minhas ideias, mas vou tentar extrair somente do texto, com o contexto que vem antes, com o contexto que vem depois. Mas isso ainda assim não é suficiente. Muitas vezes nós não percebemos e estamos sim colocando nossas suposições culturais no texto bíblico. E John Walton propõe que seria importante a gente conhecer como aqueles povos pensavam, como os povos do Antigo Oriente Próximo enxergavam o mundo, porque ele diz que a linguagem da Bíblia, a comunicação da Bíblia, ela se dá em um alto contexto. Como assim? Se eu disser para você, olha, do CEPA até a bomba do Gonzaga, o trânsito, com o trânsito que está agora, você demora 2 horas para ir de um ponto a outro. Se você não for de Maceió, você vai ficar voando. Você não sabe qual o ponto inicial, qual o ponto final, qual o tempo normal do trajeto. Então, quando a comunicação é de alto contexto, aqueles que estão se comunicando não precisam dar tanto detalhes, porque o ouvinte vai conseguir compreender bem, sem tantos detalhes. Ele diz que a Bíblia muitas vezes é assim. Por isso é importante o conhecimento da literatura desses povos antigos, dos seus costumes, como eles pensavam, como eles viam o mundo. Bem, mas isso não quer dizer que só da gente estudar como esses povos pensavam, isso vai dar o significado da Bíblia. Não, até porque, apesar de haver paralelos entre a Bíblia e textos antigos, egípcios ou sumérios, babilônios, a Bíblia, sim, ainda assim, ela é distinta. Principalmente, por exemplo, na questão do relacionamento Deus e homem, né? No pensamento daqueles outros povos, a gente via a ideia de que Deus está cansado, os deuses estão cansados de fazer alguma tarefa, por exemplo, e criam os humanos para serem seus escravos e fazer aquilo que eles precisam. Só que na Bíblia a gente vê algo diferente, né? Deus não precisa de nada. Ele cria os humanos para terem um relacionamento com ele e não por alguma necessidade que os seres humanos possam suprir. Então, a Bíblia permanece distinta, porém, conhecer a literatura, os costumes, a cultura, a forma de enxergar desses outros povos vai nos ajudar melhor a compreender o texto bíblico. Porque a gente vai lá para Gênesis, principalmente que é o tema do livro, né? A gente chega lá em Gênesis e se pergunta, né? Como os primeiros leitores da Bíblia entenderiam Gênesis? Será que eles iam olhar para a criação, o relato da criação e dizer assim, a, a Deus está mostrando aqui como ele criou materialmente todas as coisas? Será que eles perguntariam isso? João Alton vai defender que não, que parece que ali no Gênesis, Deus está preocupado em mostrar a função de cada coisa, né?
Nos dias 1 a 3, ele diz a função de cada coisa no cosmos. Nos dias de 4 a 6, ele estabelece, vamos dizer assim, funcionários para cumprir essas funções. Por exemplo, no dia 1, ele cria a luz. No dia 4, ele cria o sol, a lua. E ali ele defende também, nos dias 1 a 3, está falando de tempo, clima, alimentação, necessidades humanas. Deus está, vamos dizer assim, trazendo ordem onde havia a não ordem. Deus estabelece Adão e Eva como sacerdotes. Quando a Bíblia fala de Deus descansar, ele defende que descansar não é simplesmente cessar atividades, até porque a gente vê isso também no Novo Testamento, Jesus explicando isso. Então, descansar, de modo mais específico, seria estabelecer-se para governar. Então, Deus estabelece o mundo, né, como seu domínio, seu governo, e chama os seres humanos para serem seus sacerdotes, ajudarem Deus a trazer essa ordem. Mas nós sabemos o que aconteceu. Deus estava ali, deu ordem ao mundo, ordenando o mundo, mas Adão e Eva pecaram e trouxeram a desordem. E assim, de que maneira, né? Ao comer do fruto, vamos dizer assim, eles trouxeram a desordem porque eles queriam trazer a ordem à sua maneira. E o John Alton diz que o pecado aí, né, o motivo aí, né, é a ideia de pensarmos que poderíamos fazer as coisas melhores do que Deus, algo que persiste ainda muitas vezes em nós também. Bem, e aí John Walton vai lidar com várias nuances do texto bíblico, principalmente Gênesis 1, 2 e 3, uma ênfase maior no 2 e 3, porque Gênesis 1 ele tratou em outro livro, ele traz um pouco do resumo desse outro livro, nos primeiros capítulos, e ele vai falar, por exemplo, né, o que significaria assim, ser formado do pó. Será que os leitores viram quando fala assim, eles entenderam quando Deus fala Adão é formado do pó? Será que eles imaginavam Deus formando materialmente Adão do pó? Ou será que ser formado do pó significava alguma outra coisa? Ele vai defender que ser formado do pó fala da mortalidade humana. E assim, ele faz isso a partir de uma interação com literaturas do Antigo Oriente Próximo, a partir do próprio idioma hebraico. Vamos dizer assim, ele defende no livro que muitos conflitos, por exemplo, entre a ciência e a Bíblia, podem, na verdade, ser conflitos entre interpretações da Bíblia e a ciência do que da própria Bíblia, porque ele, buscando fazer uma leitura fiel das Escrituras, ele entende que a Bíblia o Gênesis ali não está falando de origens materiais, então Deus não está querendo dizer ali como ele criou materialmente o mundo, mas mostrando a sua função, tanto do cosmos quanto do ser humano. Então, teorias científicas como a evolução não contradizeriam a Bíblia, a não ser que você quisesse dizer que não existe um Criador. Mas Deus poderia ter criado o ser humano, vamos dizer, de modo instantâneo, ou através de uma continuidade material de espécies anteriores, porque a Bíblia, na verdade, não vai focar nisso. O foco da Bíblia ali é uma narrativa, um significado teológico. Então, fica a dica, é um livro muito interessante que vale a pena digerir devagarinho, porque às vezes pode ser difícil, mas é muito bom. Valeu, até a próxima.